E aí, hoje com mais uma história aí da Bíblia, né? Hoje nós vamos falar sobre a história de Noé, né? O comentário aqui será sobre um pouco da história do Noé. Mas para introduzir a história do Noé, nós precisamos falar um pouco do contexto em que Noé viveu, certo? Então vamos lá. A maldade no coração dos homens. Os homens começaram a formar suas famílias e começaram a povoar a terra. Mas o Senhor viu que a maldade havia aumentado no coração dos homens e ficou muito triste. Ele quis fazer com que todos os homens desaparecessem, mas lembrou-se de Noé, que tinha um coração agradável a ele. Então, após aí a queda, né, de Adão, né, e Eva, o assassinato de Abel, né, a terra foi povoada, certo? E muitos dos descendentes de Caim foram povoando a terra, certo? E aí a maldade foi crescendo, né? Foi se multiplicando, né? Então Deus viu que a humanidade tinha se tornado cada vez mais perversa, né? E aí ele se entristeceu, né? E quis destruir a terra, né? Mas aí ele lembrou de Noé, que era, para sua época, ele era a pessoa mais justa que tinha, né? Então vamos aí à história de Noé. Lembrando que a história de Noé está no Gênesis, certo? Primeiro livro da Bíblia. Noé era um homem justo e bom entre o povo da sua época. Ele era obediente e confiava em Deus. Mas Deus estava muito triste com toda a humanidade, pois tinham o coração mau e não amavam a Deus. Certo dia, o Senhor mandou Noé construir uma arca. Nela, ele deveria levar toda a sua família e um casal de animais de cada espécie. Deus mandou construir a arca, pois mandaria uma chuva muito forte que inundaria a terra. Então Noé obedeceu e fez tudo o que Deus havia lhe mandado. A chuva chegou. Quando fala aqui chuva, não foi só chuva, tá? Deus abriu os confins da terra também, né? Deus fez surgir água por toda parte. Então teve a chuva que caiu, né? E as crateras também se abriram, né? E jorraram água, né? Então foi um cataclisma aí, um evento assim bem abrangente, né? Não foi só chuva. Depois de construir a arca, Noé colocou toda a sua família e um casal de animais de cada espécie dentro dela, assim como Deus havia dito. E então começou a chover, e choveu durante 40 dias e 40 noites. Depois que parou de chover, Noé soltou um corvo, que ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou. Então esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. E ao entardecer, a pomba lhe trouxe uma folha de nova de oliveira. Isso queria dizer que as águas haviam diminuído. Noé esperou mais 7 dias e soltou uma pomba novamente. Essa não voltou mais. Noé agora sabia que poderia descer de sua arca com sua família e os animais. Aí foram dias aí de chuva, né? De grandes tempestades e toda sorte aí de água, né? O que mais teve foi água, certo? Que era para varrer aí a terra da humanidade que havia se pervertido cada vez mais, né? A aliança de Deus com Noé. Depois que Noé desceu da arca, Deus disse a ele: Vou fazer uma aliança com você e seus descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês.
Nunca haverá um dilúvio para destruir a terra novamente. O meu arco colocarei nas nuvens, e se chamará arco-íris. E toda vez que ele aparecer, me lembrarei da aliança que fiz com vocês. E aí acaba aqui a história de Noé, né? Claro que isso aqui é um resumo, né? Na Bíblia está lá toda especificada, bem mais completa, né? E aí a gente vê que, no fim de tudo, né, Deus faz uma aliança com Noé de não destruir mais a terra, certo? E essa aliança, ela é representada pelo arco-íris, né? Que a gente vê aí quando tem aí uma chuva assim, as chamadas chuvas de verão, a gente vê aí esse fenômeno que é conhecido como arco-íris. Também na Bíblia é representado como a aliança de Deus com o homem, né? Com os homens. Bom, é uma história assim bem legal a história do Noé, né? Porque ele foi uma pessoa diferente para a sua época, né? E Deus viu aí a graça nele, né? Viu graça nele e usou ele para fazer a diferença ali, né? É aquilo, né? No meio de tantos, Deus só precisa de um, né? Só precisa de um para fazer a diferença. Beleza? Então, boa noite a todos aí e até a próxima história da Bíblia. Falou!